Que Jesus te abençoe e o Santo Espírito também esteja contigo e o nosso Deus eterno. Estamos juntos graças a Ele para lermos juntos os 4 capítulos próximos agora do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 9 ao 12. Vamos lá, e eu espero e a minha oração é que você entenda mais da palavra de Deus e aprenda alguma lição para a sua vida hoje. Leia atentamente, ouça também e seja abençoado. Vamos lá, boa leitura. Capítulo 9 diz assim: Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio, a Babilônia, por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores, que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo, dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Rassenuá, Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias. 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Hassubi, filho de Asricão, filho de Razabias. Dos filhos de Merari, Baque, Bacar, Heres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum. Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para a guarda das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul.
Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Porque havia sempre, naquele ofício, 4 porteiros principais, que eram levitas. E tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada. E tinham o dever de a abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mister. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. E também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos bem de fronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe Baal. E Meribe Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos estes foram filhos de Azel. Capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse a Saul a seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. E os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul,
Então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. E sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Raquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo do tecelão.
mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Harorita, Heles, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoíta, Maarai, Netofatita, Relede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Rasmavete, Baaromita, Eliaba, Saal-bonita, Bene-Razem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Hararita, Aião, filho de Sacar, Hararita, Elifal, filho de Ur, Hefer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Hagri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Hanã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Rotão, Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Meribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, de Zoba. Capítulo 12. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete. Beracá e Jeú, o Anatotita. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Harufita. Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coreitas. Joela, Zebadias, filhos de Georão, de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar. Armados de escudo e lança, seu rosto era como o de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000.
São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: À custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele. De Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 dos príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo e resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra postos em ordem de batalha vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Terminamos os 4 capítulos de hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença. Espero que você tenha aprendido mais uma lição de Deus para a sua vida nesse dia. E já fica o convite para amanhã, se Deus permitir,
estaremos juntos para ler os próximos 4 capítulos deste livro. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.